Bom dia, alunos. Vamos mais a uma correção, né? Do livro, da página 102, ampliando a linguagem. Intertextualidade, o diálogo entre os textos. Vocês vão observar aí na página 102, dois tipos de trechos diferentes, mas com conteúdos parecidos, tá? Aí, entre eles, se dá a intertextualidade, certo? Número 1. Releia esse trecho do Alto da Compadecida. João Grilo. É que o gato que eu lhe trouxe descome dinheiro. A mulher. Descome dinheiro? João Grilo. Descome sim. A mulher. Essa eu só acredito vendo. E o João Grilo diz, pois vai ver. Chicó! Agora leia o trecho do poema de Cordel, O Cavalo que Defecava Dinheiro, escrito pelo cordelista Leandro Gomes de Barros, em 1865 a 1918. O cavalo que defecava dinheiro. Se for assim, meu compadre, você está muito bem. É bom guardar o segredo, não conte nada a ninguém. Me conte qual a vantagem que este seu cavalo tem. Disse o pobre, ele está magro, só tem o osso e o couro. Porém, tratando-se dele, meu cavalo é um tesouro. Basta dizer que defeca níquel, prata, cobre e ouro. Então, observem, os dois falam da mesma história, né? No fundo. O gato coloca para fora dinheiro, como o cavalo também defeca dinheiro, né? Só que lá no Alto da Compadecida, eles usam o termo de descome, né? Ele não come, ele põe para fora, através de o quê? De dinheiro. Então, na letra A da página 102, do número 1. Ao comparar os dois textos, que elementos em comum podemos observar, né? É possível ver que as histórias apresentam em comum, né, como os animais que supostamente defecam dinheiro, certo? E o fato de os personagens estarem interessados em tirar alguma vantagem de outra pessoa. Tanto numa história como na outra, os animais defecam dinheiro e os personagens tentam tirar proveito em cima dessa situação. Ok? Continuando. Letra B. Como podemos observar, os textos mantêm um diálogo entre si, visto que apresentam diversas situações e elementos em comum. Qual dessas obras foi criado primeiro? Bom, pela data, nós podemos ver, né, de 1865 a 1918, O Cavalo que Defecava Dinheiro, escrito por Leandro Gomes de Barros, foi escrito primeiro, né? Explique como é possível identificar essa informação pelas datas, porque na peça do Alto da Compadecida foi em 1955, então O Cavalo que Defecava Dinheiro é mais antigo. Bom, as pessoas que já leram esse cordel, né, sabem muito bem fazer a comparação dos textos, né? Conseguem entender essa intertextualidade, né? Quando fazem uma comparação em relação de um texto com outro, um mais antigo, quem sabe, né, fica mais fácil de identificar. Então vamos ver a resposta. Página 102, ampliando a linguagem, número 1, letra A. É possível observar que as histórias apresentam alguns elementos em comum, como os animais que supostamente defecam dinheiro e o fato dos personagens estarem interessados em tirar alguma vantagem de outra pessoa. Continuando no número 2, página 103, letra B. Letra B, não, letra A, desculpa.
Leia o trecho de uma entrevista com Ariano Suassuna, em que ele fala sobre... Não, desculpe, é a letra B mesmo, né? A letra B aí, no caso, a resposta foi... O cavalo que defecava dinheiro foi escrito primeiro. É possível concluir isso pelo período em que viveu o poeta Leandro Gomes de Barros, de 1865 a 1918, bem anterior à data em que foi criada a peça o Alto da Compadecida, em 1955. Vamos ao número 2. Leia o trecho de uma entrevista com Ariano Suassuna, em que ele fala sobre suas influências para a criação da peça O Alto da Compadecida. Quando fui escrever O Alto da Compadecida, me baseei em 3 folhetos. Então, todos os 3 citados no livro de Leonardo Mota foi O Enterro do Cachorro, de Leandro Gomes de Barros, O Cavalo que Defecava Dinheiro, que também acho que é dele, e O Castigo da Soberba, que é dado como de autoria de 2 autores folclóricos, Anselmo Vieira de Souza e Silvinho de Pirauá, né? No trecho da peça do Alto da Compadecida, apresentado nas páginas 89 e 93 a 93, as referências que Ariano Suassuna cita acima são explícitas ou implícitas. Elas são implícitas, elas não aparecem, né, de forma direta, né? Pois somente os leitores que já leram os referidos cordéis ou sabem que existe essa referência, as referências, conseguirão relacionar os textos, né? Então, por exemplo, quem nunca leu O Cavalo que Defecava, né, não pode dizer, não pode fazer a comparação em relação ao Alto da Compadecida. Então, fica de forma implícita, porque nem todos conhecem a história, mas quem conhece já sabe da relação entre ambas, né? Da intertextualidade que há. Então, resposta. São implícitas, pois somente os leitores que já leram os referidos cordéis ou sabem que existem essas referências conseguirão relacionar os textos. Então, preste atenção. Quando um texto apresenta um diálogo com outro relacionado à temática ou à estrutura, sem indicar explicitamente, sem mostrar diretamente com qual texto está dialogando, como ocorre na peça de Ariano Suassuna, dizemos que foi estabelecida uma intertextualidade implícita, né? Quando não aparece de forma direta. Se a pessoa não conhece a comparação que está fazendo entre 2 textos, que não conhece o primeiro, o mais antigo, então torna-se de forma implícita, porque não tem conhecimento. Para que a intertextualidade implícita seja percebida, é necessário que o leitor conheça o texto ao qual foi feita a referência, pois somente dessa forma ele poderá perceber as relações intertextuais. Entendeu? Continuando. Número 3. Leia o trecho de uma crônica do escritor Cristóvão Tessa. O escritor William, né, dizia que são necessárias 3 coisas para escrever: imaginação, experiência e observação, mas que muitas vezes apenas uma delas pode suprir a falta das demais. É uma tríade, né? Interessante para pensar como a vida se recria na escrita. De certa forma, literaturas inteiras se articulam no equilíbrio ou desequilíbrio dessas 3 qualidades. Nós mesmos podemos nos classificar assim, os de grande imaginação, que não enxergam, né, um poste na frente. E os de sólida
experiência e nenhuma imaginação, e assim por diante, né? Então, na letra A, sobre o que se trata o trecho acima? São elementos necessários para se escrever, né? Então, página 104, letra número 3, letra A. São elementos necessários para escrever. O quê? A imaginação, a experiência e a observação. Letra B. De acordo com o trecho acima, o que é necessário para escrever? Então, o quê? A imaginação, a experiência e a observação. São necessários para a escrita boa, né? Letra C. Que recurso Cristóvão Tesa empregou para apresentar esses elementos ao leitor? Uma citação do escritor William, o qual é responsável por elencar esses elementos. Então, uma citação do escritor William, o qual é o responsável por elencar esses elementos, ok? Então, vamos lá. Quando um texto faz referência direta a outro texto, igual esse que a gente acabou de ler, né, que nos mostrou dados diretos, né, que a gente vê ali, certo, e toma conhecimento, citando, ocorre intertextualidade explícita. O autor coloca explicitamente ali no momento para a gente ver. Isso é, na superfície do texto, uma vez que são fornecidos elementos que permitem identificar o texto de origem. No dia a dia, constantemente, dizemos, alguém disse tal coisa. Quando fazemos isso, estamos recorrendo ao discurso de outra pessoa, assim como nos exemplos de intertextualidade vistos nessa seção. Com isso, sabemos do que se trata a intertextualidade, conhecemos sua definição e as diferenças entre referências explícitas e implícitas. Contudo, identificar a presença de um texto em outros textos depende muito de cada leitor, seu conhecimento de mundo e seu repertório de leitura. Portanto, ler é fundamental para o processo de compreensão e produção de sentido. Então, por exemplo, quando fazem a referência, quando os dois textos entre si, né, estão intertextualizando, quando eles estão em comum com o outro, o que acontece? É necessário que a pessoa saiba muitas histórias, tenha lido bastante para poder reconhecer quando fazem a comparação de um com o outro. Se a pessoa não conhecer o texto anterior, não vai conseguir, né? Então, vai haver o quê? A intertextualidade é implícita. Não, a pessoa não vai conhecer, não aparece para ela de forma objetiva, direta, né? É a mesma coisa, por exemplo, se eu colocar uma obra do Roberto Carlos, a letra de uma música de Roberto Carlos, e tentar modificá-la, fazendo uma letra minha, mas com um conteúdo parecido com o dele. Se a pessoa não conhecer a obra do Roberto Carlos, aquela letra de música, vai ficar difícil, né? Então vai ficar de uma forma implícita. A pessoa não conhece para poder fazer a intertextualidade, entendeu? Agora vamos continuar. Página 105. Vocês estão vendo aí, agora, no número 4 da página 105, imagens, né? Observa a tela A, de Giuseppe Arcimboldo, um pintor italiano que produziu diversas telas juntando vegetais, frutas, flores e livros. Então, com isso, ele criava a tela dele, né? E livros para compor fisionomias humanas. A tela B é do designer, do Luciano Baeta, e apresenta uma paródia, né? Uma cópia relacionada ao primeiro, né? Foi produzida para ilustrar a matéria. Elas vão, voltam e teimam em ficar.
cujo tema são hábitos alimentares e doenças do futuro. Então, olha, observe que no primeiro quadro, que já foi feito há mais tempo, ele é produzido a imagem de um ser humano através de legumes e frutas. Já na segunda tela, é feito alimentos industrializados, que fazem mal à saúde, né? Então, na segunda obra, que é uma paródia relacionada ao primeiro quadro aí, né? Põe a obra de outra forma, né? Utilizando alimentos também, igual no primeiro, só que alimentos industrializados, fazendo uma crítica com humor em relação à alimentação nossa, dos tempos atuais, né? Então, pode ver que os textos se comunicam, certo? Então, na letra A, identifique o elemento comum entre as telas. O elemento comum entre as telas são o quê? São a fisionomia, né, humana através de alimentos, tanto em um como no outro, certo? E explique em que consiste a intertextualidade. Eles, na letra A, mostram o quê? Através de legumes e frutas, né? E na letra B, mostram o quê? Alimentos industrializados, né? E calóricos, certo? O recurso empregado nas telas para compor a fisionomia humana é o mesmo, são alimentos. No entanto, esses alimentos são diferentes. Na tela A, são alimentos como legumes e frutas. Na tela B, os alimentos são industrializados e calóricos, ou seja, eles tentam passar, né, uma crítica com humor. Então, na letra B, com que intenção foi produzido essa intertextualidade, né? Para quê? Para fazer uma crítica à alimentação atual, utilizada pelas pessoas. Aí eles fizeram uma paródia, né? Bem humorada, certo? Então, resposta. Para ser veiculada em uma matéria sobre atos alimentares. Retomando a tela de Arcemboldo, né? A paródia faz uma crítica bem humorada sobre a alimentação nada saudável que é consumida em grande escala pela sociedade atual. Então, vamos dar continuidade. Vamos agora para a página 111, certo? Nós vamos agora falar a respeito de um texto, certo? Esse texto refere-se a um filme. É um filme que se passa em 1970 e conta a história de Mauro, um menino de 12 anos, filho de militantes de esquerda contra o governo, né? Perseguidos pela ditadura militar, os pais o deixam com um avô, que falece no mesmo dia em que Mauro chega. Com isso, o menino fica aos cuidados de Solomo, um solitário senhor judeu. A cena a seguir mostra o momento em que a família sai de Minas Gerais e vai para São Paulo, ou seja, eles estão sendo perseguidos, né, pela ditadura militar e precisam sair daquele lugar onde eles moram para ir para Minas, certo? E eles pegam o filho e levam pela estrada, mas não dizem para o menino o porquê, para o menino não ficar assustado. Na realidade, eles estão em fuga, fugindo da ditadura militar. Então, agora vamos ver. Página 111. Não. Página 115. Gente, desculpa, vou voltar a 111 aqui, que eu não fiz a pergunta a vocês. Tá? Lá em cima, no Conversando da página 111, tem as seguintes perguntas. A primeira:
Quais roteiros de cinema você conhece? Por exemplo, os roteiros de cinema também pode ser o quê? Filmes, é a mesma coisa. Filmes que você conhece. Então, a resposta aí é pessoal. É uma resposta pessoal que vocês vão colocar para depois eu fazer a correção. Na segunda pergunta que vem, com base no título, o ano em que meus pais saíram de férias, sobre o que você imagina que será tratado no roteiro do filme? Bom, quando uma pessoa vê em relação a esse título, né, o ano em que meus pais saíram de férias, a gente pensa assim, eles vão se divertir, né, vão para uma praia, vão curtir aquele momento juntos. Mas aí não tem nada a ver, né? Porque eles, na realidade, estão em fuga, né, da ditadura militar. Bom, continuando. Página 115. Compreendendo. Número 1, letra A. O roteiro de cinema é um gênero que apresenta alguns elementos narrativos numa história contada, né? Como personagens, né? Tem o enredo, que é a história, tem o tempo quando acontece e o espaço onde. Com base nisso, responda as questões, tá? Letra A. Quem são os personagens envolvidos nesse trecho de roteiro? O menino Mauro e seus pais Miriam e Daniel. Então, os personagens são o filho, o pai e a mãe. Ou seja, Mauro, que é o menino, Miriam e Daniel, pai e mãe, tá? Então, o menino Mauro e seus pais Miriam e Daniel. Letra B. Em que lugar se passam as ações? Na casa da família, tá? Bom, as ações ocorrem na casa da família e, desculpa, ainda tem mais. Na estrada, quando eles estão viajando, né? E na frente do prédio onde mora o avô, quando eles chegam lá. Letra C. Quanto tempo teria durado a cena apresentada? Né? O tempo da cena apresentada foi o tempo da viagem, né? De carro até Minas, entre Minas e São Paulo, certo? Então, resposta, número da letra C. Entre Minas e São Paulo, tempo necessário. Agora, número 2. Leia os acontecimentos do trecho do roteiro e ordene-os cronologicamente. A família inicia a viagem. Miriam e Mauro aguardam Daniel, que está atrasado. Mauro avista o caminhão do exército. Os pais de Mauro o deixam em frente à casa do avô. Miriam e Daniel, pais de Mauro, decidem tirar férias. Os pais de Mauro ficam apreensivos com o caminhão do exército. A ordem certa: primeiro, Miriam e Daniel, os pais de Mauro, decidem tirar férias. Essas férias aí é o quê? Fugir, né? Colocar o pé na estrada e ir em fuga da ditadura militar. Aí vem o número 2. Miriam e Mauro aguardam Daniel, que está atrasado. Número 3. A família inicia a viagem. 4. Mauro avista o caminhão do exército. 5. Os pais de Mauro ficam apreensivos, nervosos, né, com o caminhão do exército. E, por último, os pais de Mauro o deixam em frente à casa do avô. Bom, então vai ficar a numeração 3, 2, 4, 6, 1 e 5, certo? Número 3. O texto lido faz referência à década de 1970, quando o Brasil vivia uma ditadura militar. Converse com pessoas
que vivenciaram esse período e peça-lhes que relatem suas experiências. Em seguida, compartilhe as informações com seus colegas, trocando ideias. Bom, aí vai ser uma resposta pessoal, certo? Mas eu vou dar uma explicação. A ditadura militar no Brasil ocorreu entre os anos de 1964 e 1985, quando os militares tomaram o poder e passaram a governar o país. Foi um período caracterizado pela falta de democracia, supressão de direitos constitucionais, censura, perseguição política e forte repressão aos que eram contra o regime militar. Certo? Bom, então vocês vão pensar direitinho, conversar e colher essa resposta aí para vocês poderem depois me apresentar, tá? Número 4. No título do filme, o ano em que meus pais saíram de férias, foi empregado um eufemismo. Já falei para vocês que eufemismo é uma figura de linguagem que utiliza uma palavra para amenizar, né, o peso de outra palavra que possa machucar alguém, né? Ou seja, uma expressão com a finalidade de suavizar uma ideia considerada desagradável. Identifique-o e explique no que o eufemismo foi utilizado. Então, o eufemismo aí foi a expressão sair de férias, né? Esse sair de férias não era para se divertir, era realmente uma fuga, fugirem da polícia, fugirem do governo militar, tá? Então, a palavra utilizada com eufemismo foi sair de férias, que significa fuga aí no sentido, né? Então, fugir, para não assustar o menino, né? E falar toda a verdade que eles estavam fugindo daquele lugar deles para ir para outro, né? Para não assustar o filho, eles utilizaram sair de férias, né? Porque eles estavam sendo perseguidos pela ditadura. Então, sair de férias é um eufemismo que suaviza a ideia de fuga. Os pais de Mauro empregaram essa expressão para não assustá-lo, né? E não ter que explicar a ele o que de fato estava acontecendo. Ou seja, estavam sendo perseguidos pela ditadura militar. Então, quando se vê o tema, né? Acha-se que é umas férias fenomenais para aproveitar, para se divertir. Mas não, era uma fuga, certo? Então, aqui terminamos a nossa correção e eu peço a vocês que façam a correção direitinha, certo? Com atenção e tenham um bom dia. Um beijo grande para vocês.